Capítulo 1318. A mão direita de Audrey parou por um momento antes de voltar ao normal. Ela pegou a máscara conhecida como orgulho. Uma chance de 50% não é baixa, ela respondeu simplesmente a Paul Liderlau. Isso quer dizer que escolher a máscara que Vin Rambis usara antes não foi uma coincidência surpreendente. Com isso dito, Audrey colocou a máscara cinza fria no rosto. Quase instantaneamente, sentiu que tinha uma persona virtual adicional que havia aparecido em sua ilha mental. Isso não veio do mundo exterior, mas sim de uma ampliação do que ela sabia ao extremo. Eles receberam muito pouca educação. Eles têm que fazer a escolha certa sob minha orientação. Nem todo mundo tem inteligência suficiente. Pelo contrário, a maioria das pessoas é muito estúpida. Esses trabalhadores são impulsivos e irracionais. Eles são facilmente seduzidos por pequenas vantagens e não têm previsão. Somente comigo pensando por eles, orientando-os e tomando decisões por eles, eles poderão ser salvos. Eles são dignos de pena, mas não vale a pena se comunicar com eles. Reticências. Esses pensamentos ecoaram na mente de Audrey, quase a fazendo acreditar que isso era verdade. Afinal, esse foi um feedback parcial que recebeu de suas observações e experiências anteriores. Não foi algo fabricado do nada. Com um movimento de olhar, Audrey se viu da superfície lisa da longa mesa. Na máscara cinza e fria, seus olhos se moveram para cima, fixando-os na testa como se ela só pudesse ver as coisas lá no alto, sem se importar com mais nada. Foi engraçado, estranho e secretamente horrível. Audrey ficou em silêncio. Alguns segundos depois, ela disse em voz profunda: "Isso é orgulho?" Se não fosse pelo fato de ter escapado por muito tempo de seus equívocos através da conversa entre o Senhor Mundo, o Senhor Enforcado e a Madame Eremita, ela poderia ter sido verdadeiramente afetada pela personalidade de orgulho. Quanto ao que aconteceria depois de ser afetada, ela não sabia dizer. Você se recuperou muito mais rápido do que eu esperava. Parece que você não se perdeu na experiência de manipular os outros, disse Derlau com aprovação. Audrey respondeu pensativamente: Sr. Vin Rambis sempre pareceu um pouco orgulhoso. Derlau cruzou as mãos na altura do peito e disse: Você percebeu? Apenas ocasionalmente. Alguns detalhes, respondeu Audrey em duas frases curtas. Derlau suspirou e balançou a cabeça com um sorriso. A influência desta máscara sobre Vin Rambis foi pior do que eu esperava. Além disso, ele costumava usar um disfarce muito bom. Sob essa premissa, não acho estranho que ele tenha desaparecido. Sua arrogância tornará impossível para ele ver o caminho sob seus pés. Isso fará com que ele despreze os Beyonders que são mais fracos que ele, e isso muitas vezes trará grande perigo. Audrey resistiu ao impulso de recordar a morte de Vin Rambis e perguntou deliberadamente: estas 7 máscaras podem amplificar o conhecimento e as emoções correspondentes para nos ajudar a perceber os nossos próprios problemas, para que possamos lidar com eles diretamente. Ao mesmo tempo, também trarão alguns efeitos negativos e, sem saber, mudarão a personalidade de quem as usa. Derlau assentiu levemente. No domínio da mente, é muito difícil obter ajuda externa que seja pura e sem perigo. É preciso ter força interna suficiente para evitar os efeitos negativos correspondentes. Você trilhou o caminho certo para perceber isso. Audrey estava prestes a aproveitar a oportunidade para discutir algumas questões sobre o domínio da mente quando de repente viu uma máscara desaparecer sobre a mesa. Ela inconscientemente virou a cabeça e olhou para a entrada da catedral. Viu uma pessoa entrar pela porta. Essa pessoa usava um terno formal de 3 peças e tinha uma meia cartola na mão. Ele usava a máscara que havia desaparecido antes.
A boca da máscara foi bem aberta até chegar perto das orelhas. Sua boca permaneceu aberta, como se quisesse engolir tudo o que seus olhos pudessem ver. Este é um dos conselheiros dos alquimistas da psicologia, Sr. Gula. Derlau fez as apresentações. Depois disso, os demais conselheiros dos alquimistas da psicologia chegaram um após o outro. Eles eram o Senhor Luxúria, Senhora Ganância, Senhorita Preguiça e Senhor Inveja. Como espectadora sênior, Audrey foi a primeira a notar a diferença em suas máscaras. A ganância era semelhante à gula. Sua boca alcançava os lóbulos das orelhas, mas não estava aberta. Além disso, seus olhos estavam fechados. A luxúria era semelhante ao orgulho, mas seus olhos eram diferentes dos das pessoas comuns. Eles estavam afundados até o meio do nariz, como se estivessem olhando as pessoas de baixo. Os olhos, orelhas, nariz e boca da inveja eram ligeiramente oblíquos e tinham um temperamento sombrio. Os olhos de preguiça estavam bem fechados e sua boca caía naturalmente, dando a sensação de que o usuário estava dormindo. Ao ver todos os conselheiros presentes, Derlau sorriu e disse: "Vamos esperar por outro amigo. Ele será o 7º conselheiro. 8º, esqueci de me contar." Assim que disse isso, uma pessoa entrou pela porta principal da catedral. Esta pessoa usava camisa, colete, sobretudo preto e meia cartola. À primeira vista, ele era um cavalheiro bastante elegante. Porém, após algumas observações, Audrey percebeu que havia um enorme coelho sob as roupas humanas. Seus olhos eram vermelhos brilhantes e seu pelo branco como a neve. O coelho entrou, um passo de cada vez, e parou ao lado da longa mesa. Acontece que estava ao lado de Audrey. "Infelizmente, você só tem uma escolha." Derlau sorriu ao apontar para a máscara da ira sobre a mesa. O coelho soltou uma voz humana masculina. "Sempre fui muito gentil. É uma boa oportunidade para eu experimentar a ira." Enquanto falava, pegou a máscara e a usou no rosto. Os olhos da máscara estavam arregalados e sua boca aberta, como se um rugido furioso fosse gritar a qualquer momento. Depois que o Senhor Ira se sentou ao lado de Audrey, Derlau bateu palmas e disse: "Apresento formalmente os 2 novos conselheiros que se juntarão ao nosso conselho. Esta é a Senhorita Orgulho. Este é o Senhor Ira. Ambos são semideuses e possuem profundas realizações no domínio da mente. Além disso, Senhorita Orgulho será responsável pela área metropolitana de Becklund do Reino de Loen." Ao dizer isso, Derlau olhou para Audrey e disse: "Você pode não saber, mas estamos enraizados nas massas de psicólogos, psiquiatras e nos aficionados correspondentes. Nossa força está concentrada principalmente nas grandes cidades e não nas pequenas cidades e vilas. Portanto, cada conselheiro é responsável por uma cidade e seu entorno." Então, Derlau continuou: "Senhor Ira está no comando da capital de Lemburg, Ashara. O Senhor Luxúria está no comando da capital do Intis, Traer. Senhora Ganância é responsável pela capital de Feisac, St. Milon. A Senhorita Preguiça é responsável pela capital de Feinapoter, cidade de Feinapoter. Senhor Envy é responsável pela cidade de Tilise, na República Intis. Senhor Gula é responsável pela cidade constante do Reino de Loen." Após a introdução, Derlau acrescentou: "A missão dos nossos alquimistas da psicologia é a exploração, descoberta e pesquisa. Não nos importamos em afetar o escopo, o número de membros, os recursos, etc. Portanto, não temos conselheiros no Mar da Névoa, no Mar Berserk, no Mar Sônia e no Continente Sul. Claro, muitas vezes haverá membros que vão ao mar para explorar as ruínas do Continente Sul em busca de história antiga.
esqueci que sou um dos reis do mar, rei do trono negro. St. Milon, Constante, Tilise. Quase metade dos conselheiros dos alquimistas da psicologia estão na região de Midshire. Audrey sentiu agudamente um problema. Ela veio de uma família nobre e recebeu boa educação desde jovem. Ela conhecia bem a localização geográfica de todas as cidades do continente norte. Ela sabia que St. Milon de Feisac, Constante de Loen e Tilise de Intis eram grandes cidades costeiras de Midshire. Embora não pudessem ser comparadas às 3 principais cidades de Becklund, Traer e Feinapoter, cada uma delas era bastante grande. Além disso, havia muitas cidades de médio porte ao seu redor. Isto fez com que a costa de Midshire se tornasse a zona econômica mais vibrante do continente norte, uma área com a maior população. Sob tais circunstâncias, não era muito surpreendente que o foco dos alquimistas da psicologia tenha sido colocado em Midshire. Audrey geralmente não achava que os alquimistas da psicologia não estivessem muito interessados em expansão. Depois que os conselheiros se conheceram, Derlau virou a cabeça e disse a Audrey: Senhorita. Orgulho. Devido à guerra, os alquimistas psicológicos de Becklund sofreram grandes perdas. Perdemos contato com muitos dos membros. Darei a você uma lista específica no futuro. Você ficará encarregada de confirmar o paradeiro dos integrantes e depois organizá-los novamente. Nesse processo, sugiro que você não utilize sua imagem e nome reais para finalizar as tarefas. Crie uma identidade falsa para completá-las. Vin Rambis não se saiu bem neste aspecto. Acho que ele era um pouco orgulhoso demais. Audrey acenou com a cabeça ligeiramente e concordou. Derlau retraiu o olhar e disse: a segunda coisa a discutir hoje é o paradeiro do Dragão da Mente no condado de Chester Leste, no reino de Loen. Os costumes de adoração ao dragão da aldeia Hartlark não foram enfraquecidos nos últimos 2 anos. Suspeito que o Dragão da Mente ainda esteja influenciando isso de alguma forma. Talvez possamos usar isso para descobrir o seu paradeiro. Quem está disposto a lidar com este assunto? Depois de levantar a questão, lembrou que a recém-chegada senhorita Orgulho e o Sr. Ira não tinham conhecimento suficiente da situação correspondente. Então, explicou as explorações que os alquimistas da psicologia haviam feito anteriormente, bem como os problemas que todos os membros da sua equipe arqueológica encontraram. Audrey realmente participou de alguns assuntos nos estágios iniciais. Agora que ela tinha um motivo adequado para intervir, não pôde deixar de sentir seu coração palpitar. Não que ela realmente quisesse caçar o dragão da mente, mas sim, queria se comunicar com ele e obter mais conhecimento e segredos do domínio da mente. No entanto, ela não estava com pressa de levantar a mão. Como conselheira novata participando do conselho pela primeira vez, ela preferiu perder uma oportunidade do que ficar ansiosa para se mostrar. Este é um assunto de Loen. Não é adequado interferirmos. Luxúria examinou a área e disse, a menos que a senhorita Orgulho e o Sr. Gula não tenham tempo para isso. Audrey esperou mais alguns segundos. Vendo que o Gula não disse nada, ela olhou para Derlau e disse, vou tentar investigar, mas preciso de informações mais detalhadas. Ponto.